Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Estou passando aqui para trazer informações para vocês sobre a revisão da vida toda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Aproveita esse momento, faço um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão abaixo do vídeo, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Pessoal, o que esperar desse julgamento dos embargos oposto pelo INSS, que foi pautado para o dia 11 de agosto até o dia 21 de agosto? Muita expectativa nesse julgamento. E eu vou trazer algumas informações para vocês, né? São dúvidas das pessoas que me mandaram mensagens no WhatsApp, mensagens que deixaram no vídeo anterior. Alguns pontos eu vou esclarecer para vocês. Todos sabem que o ministro Alexandre de Moraes, atual relator, né? Ele foi o relator do último incidente, agora ele é relator do processo. Todos sabem que o ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido do INSS de suspensão de todos os processos a nível nacional. Inclusive, no vídeo anterior, que eu gravei na semana passada, ou no início da semana, não me recordo ao certo, de que esse processo de suspensão da revisão dos processos não seria imediatamente. Tanto é que recebi poucas publicações que os próprios juízes já estão sobrestando os processos de ofício, né, cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Muitos processos ainda estão tramitando, então esse procedimento ele leva alguns dias ainda, mas é certo que todos os processos deverão ficar suspensos até o julgamento dos embargos. E não vai demorar muito, hoje é dia 4, o próximo dia 11 já inicia o julgamento, será virtual, se encerra no dia 21. Como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui, já foi expedido, né, comunicação da decisão do Alexandre de Moraes, o relator, já foi feita a expedição da comunicação, os tribunais, para todas as instâncias inferiores sobre a determinação de suspensão desses processos. O julgamento ele será virtual, da mesma forma que aconteceu no julgamento da revisão da vida toda, o primeiro julgamento, né? Os votos dos ministros eles iam aparecendo ali, eles vão constando o voto de cada ministro no sistema virtual. Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Esse é o link da sessão virtual. Vejam que aqui, ó, a sessão virtual, quando ocorreu o julgamento. Então, quando iniciar o julgamento dos embargos, aparecerão aqui data de início do julgamento, 11/8. É só clicar nesse link. Aqui é do julgamento anterior, mas quando aparecer ali o link do julgamento dos embargos, aparecerá essa tela aqui para vocês. Eu vou deixar esse link aqui para vocês na descrição do vídeo. Você pode acompanhar também o julgamento, pode ser pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Você pode acompanhar esse julgamento. Ocorrerá da seguinte forma: os ministros irão apresentando seus votos e o voto constará ali na tela que eu mostrei para vocês. Qual será o primeiro voto? Sempre o primeiro voto é do ministro relator. No caso, o ministro Alexandre de Moraes. Constará o voto dele. Provavelmente já no dia 11 deve constar o voto dele, provavelmente. Se não constar no dia 11, nos dias seguintes deve constar o voto dele. O voto dos ministros, do primeiro-ministro, né, que é o relator, ele deve constar o voto escrito abordando todos os pontos que o INSS trouxe no embargo de declaração. Ele deve mencionar ali os argumentos do INSS e apresentar o seu voto. Posteriormente, deverão constar todos os votos dos ministros, dos outros ministros. E será da seguinte forma: os ministros eles têm a opção de apresentar o seu voto ou eles apenas podem colocar ali: acompanho o voto do relator ou diverjo do voto relator, é divergente do voto relator. Deixa eu mostrar para vocês na tela como que vai aparecer. Sabemos que no primeiro julgamento, quem era o relator era o Marco Aurélio, aposentado. O ministro André Mendonça substituiu o Marco Aurélio. Então ele era o relator no julgamento virtual, o primeiro julgamento da RVT. Então vai aparecer o voto dele aqui, relator, e o voto. Então vai ter acesso a esse voto. Consequentemente, vai aparecer isso aqui para a gente no julgamento. Acompanha o relator. Então, se o voto do ministro Alexandre de Moraes for favorável, né, e negar o recurso do INSS, os ministros que acompanharão o voto do ministro Alexandre de Moraes
estarão seguindo a mesma linha de pensamento. Em seguida, vai aparecer para vocês divirjo do relator. Então, ele está sendo contrário ao voto do relator. E aparecerão aqui também todos os votos. Veja que aqui, por exemplo, do Toffoli, ele apresentou o voto. O Roberto Barroso, ele acompanhou o voto divergente. Da mesma forma, aqui. O Edson Fachin apresentou o voto. Aqui todos apresentaram o seu voto. Ninguém acompanhou o relator. Quando o ministro acompanhar o voto do relator, vai aparecer só escrito acompanha. Ou divergente, acompanha o voto divergente. Quando o ministro apresentar o seu voto, vai aparecer ali o voto e a gente tem acesso ao voto escrito. Será dessa forma que vai ser o julgamento. No dia 21, deve ser apresentado todos os votos e se encerra o julgamento dos embargos. Qual a nossa expectativa? A minha expectativa. Após o julgamento dos embargos, consequentemente haverá a publicação do trânsito em julgado. Tá? Acreditamos, mas a revisão da vida toda é uma caixinha de surpresa. A gente coloca a nossa expectativa, mas muito pode acontecer ainda. E a pergunta que não quer calar. Muitos perguntaram, né? Inclusive uma cliente me perguntou, a Márcia, se poderia haver pedido de vista e de destaque. Eu disse para ela que não, inicialmente, mas sim, é possível. Eu estudei um pouco mais, pesquisei aqui sobre esse julgamento. É possível pedido de vista e é possível pedido de destaque. Eu não vou mais falar para vocês, olha, é possível, mas eu acredito que não vai acontecer. Porque a gente sempre quer pensar no melhor para o julgamento. Já é um processo que já foi julgado, já foi debatido, já foi firmada a tese favorável, mas eu não vou colocar mais também expectativa, dizendo, ó, é possível, mas acredito que não vai acontecer. Então eu não vou falar mais isso, porque lá no julgamento virtual, olha, é possível alguém apresentar um pedido de destaque, mas isso não vai acontecer, dificilmente acontece. No último minuto, aconteceu o pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Então, é possível o pedido de vista. Qual que é a finalidade do pedido de vista? A finalidade é para o ministro, ele quer se inteirar mais do assunto, estudar mais a matéria, ele faz o pedido de vista, o julgamento fica suspenso. Depois que esse ministro pediu vista, ele devolve os autos que ele analisou e o processo é retomado de onde parou. Pedido de destaque. Qual que é a finalidade do pedido de destaque? O ministro que pede destaque, ele está pedindo para transferir o julgamento virtual para julgamento físico. Então, se já houveram alguns votos, aqueles votos serão cancelados. O julgamento dos embargos, ele iniciará no julgamento no plenário físico e serão retomados do começo. O ministro relator apresentará o seu voto e os demais ministros apresentarão seus votos. Dessa forma, será ao vivo, que nem aconteceu do segundo julgamento do STF. Né? Foi pedido destaque para o Nunes Marques, o processo foi para o plenário físico, e foi ao vivo, acompanhamos todo o julgamento ali. A gente espera que isso não aconteça, porque o processo da revisão da vida toda já está se estendendo por anos, já foi muito debatido, já foi tudo analisado, já foi tudo questionado. Os ministros já sabem do que se trata a matéria, o pedido da revisão da vida toda. Não há necessidade de pedido de vista para entender melhor a matéria. Não há necessidade de pedir destaque para que o processo vá para o plenário físico, por se tratar de uma causa muito complexa, de valor social e econômico importante, que vai afetar todos os beneficiários aí. Né? Quem tem direito, todos os beneficiários, todos os aposentados do INSS. Então, nós sabemos que essa é uma questão muito já debatida, mas sim, existe a possibilidade do pedido de vista e do pedido de destaque. Outra questão que as pessoas estão perguntando bastante, os ministros que se aposentaram, que substituíram os aposentados, né? O ministro Marco Aurélio se aposentou, quem substituiu foi o André Mendonça, o Lewandowski se aposentou, quem vai entrar no lugar dele é o Zanin, acredito que hoje é sexta-feira, na quinta-feira foi a posse, enfim, Zanin e o André Mendonça não poderão votar. Por quê? No próprio julgamento da revisão da vida toda, plenário físico, foi levantada aquela questão de ordem, né? Quem acompanhou vai lembrar, questão de ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, de que se o voto do ministro aposentado, na época era só o Marco Aurélio, se o voto dele seria mantido ou se o novo ministro ele votaria. E os ministros debateram essa questão de ordem e chegaram numa conclusão de que o voto do ministro aposentado ele será mantido, em respeito, né, ao ministro e todo o trabalho realizado. No entanto, se houvesse alguma alteração legislativa, né, alguma mudança de lei, ou
se houvesse algum fato novo, né, alguma prova nova. O que é essa prova nova? Se fosse apresentado no processo alguma prova nova de que não foi debatido durante todo o trâmite processual do julgamento da revisão da vida toda, nesse caso, os ministros novos, né, que assumiram o lugar dos ministros aposentados, eles irão votar. Só que isso não aconteceu na revisão da vida toda. Não tivemos alteração normativa e não tivemos fato novo. Não foi apresentado nada novo no processo. Com base nisso, os ministros não deverão apresentar seus votos. Então, serão 9 ministros. 2 não deverão votar. Isso é certo. Mas também, mais uma vez, reafirma esses julgamentos, uma caixinha de surpresa, a gente está sempre se surpreendendo com alguma questão. Por hora, serão 9 votos, cada um vai apresentar o seu voto ali, iniciando com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, os demais irão apresentar os seus votos. Apresentar ou acompanhar ou divergir do voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu percebi que muitas notícias que estão sendo divulgadas, seja na mídia, seja em todo lugar, é sobre a suspensão do processo. Isso preocupa, todos os processos ficaram suspensos. Isso preocupa as pessoas que não estão inteiramente ligadas, né, atentas à notícia, o processo da revisão da vida toda. Mas o foco que deveria ser principal dessas matérias, né, das informações, não é a suspensão do processo. Foi até necessário, né, porque ainda está tendo entendimento divergente dos juízes, tem juízes que estão concedendo tutela, tem juízes que estão sobrestando o processo, tem juízes que estão sentenciando, então cada um entende de uma forma. Então, para não acontecer isso, para ter um entendimento unificado, todos julgarem da mesma forma, suspendeu todos os processos até terminar o julgamento dos embargos, tá? Então, o foco na notícia é STF faltou para julgamento dos embargos da INSS. Seria para deixar as pessoas mais tranquilas. Mas como vocês acompanham também YouTube, as notícias dos canais, é claro, tem canais que trazem informações que deixam as pessoas preocupadas, mas esses canais sérios, vocês têm que focar, é que vai ter o julgamento dos embargos. E muito em breve, né, pouco tempo aí a gente vai saber o resultado. Tá bom, gente? Qualquer novidade eu volto e trago aqui para vocês. Agradeço a presença de todos e até a próxima.